Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouco sobre a sociedade medieval. Vamos pensar um pouco agora como era a estrutura da sociedade medieval, vamos focar um pouco no papel da mulher nesse período e as relações que envolviam essa sociedade, questões até meio que polêmicas, como a questão da sexualidade, como era tratado isso na Idade Média. Vamos pensar agora sobre essa estrutura social. Fique comigo aqui e aproveite bem essa aula. A parte agora da nossa aula será para falar um pouco sobre como era a estrutura social da Idade Média. Nós vamos ver uma estrutura social bastante estratificada, sem muita mobilidade social. A gente está pensando na Europa Ocidental. Como é que era a sociedade, então, nesse período na Europa? Primeiramente, a gente vai imaginar aqui uma pirâmide social. E nessa pirâmide social, vamos ter no topo o clero. Você pode até pensar assim, até pensar com estranheza. O clero, geralmente nas pirâmides sociais, sempre está o rei, a nobreza, a família do rei. Então, na Idade Média, diferente de outras épocas, diferente de outros contextos sociais, nós vamos perceber que o clero, a igreja, por ser uma instituição muito poderosa da Idade Média, até falei isso numa aula anterior, o clero vai ser a classe social mais poderosa, mais importante da Idade Média. Logo abaixo do clero, lembrando que o clero era dividido, certo? Existia o alto clero, que era aquele que dispunha de muita riqueza, de muita influência política, o Papa, os grandes bispos, os grandes clérigos. E havia o baixo clero, que eram os monges, os padres. Havia também uma divisão na perspectiva dentro do clero, do baixo clero, daqueles que viviam de maneira secular, que exerciam uma função eclesiástica no dia a dia, e existia o clero que a gente chama o clero regular, que era aqueles que ficavam em mosteiros, principalmente os monges, tá? Abaixo do clero havia a nobreza. A nobreza era composta por quem? O rei e a sua família, os senhores feudais e sua família, também os cavaleiros medievais faziam parte da nobreza. Alguns tratam os cavaleiros medievais como abaixo um pouco da nobreza, mas nós consideramos que não, porque muitas vezes os senhores feudais tinham mais de um filho. Geralmente o primeiro filho recebia como herança aquele feudo, se tornava também um senhor feudal, e muitas vezes o filho que vinha logo em seguida, o segundo filho, ele se tornava geralmente se tornava cavaleiro medieval, para proteger o pai, para proteger o senhor, naquela relação de suzerania e vassalagem. E havia também, às vezes, dentro da nobreza, alguns filhos que queriam seguir a vida eclesiástica, se tornar um padre. Então era comum no arcabouço de uma família, vamos dizer assim, a nobreza seguir esses caminhos. Era mais comum. Para as filhas, da mesma forma também. Pensando agora num outro grupo social mais abaixo, nós vamos ter a servidão, os servos. A gente vai ver que na Idade Média vai ser pouco difundido nos feudos a ideia de escravo. Escravidão é quase inexistente. Eu não vou dizer que é inexistente, porque vou ser muito radical e eu não tenho certeza absoluta. Mas é quase inexistente, não há relatos. É tanto que quando a gente vai estudar sobre a sociedade medieval, a gente sempre divide nessa estrutura: clero, nobreza e os servos. Os servos também tinham uma divisão, certo? Existiam aqueles servos que viviam num feudo e dependiam de um senhor, eram os servos, e existiam os vilões, que eram aqueles que prestavam serviço e exerciam a função de trabalho em vários feudos, tá? Esses eram chamados de vilões, ok? A sociedade medieval tem um retrato muito interessante que a gente vai ressaltar agora, que é o papel da mulher. A mulher na Idade Média, ela tinha uma características que a gente vai começar a perceber a partir de agora, a partir dessa aula, e a gente vai entender até como a construção dessa luta feminina até por direitos, a gente vai perceber então que vem desse período, né? Essa luta da mulher por ascensão política, ascensão social. Mas vamos pensar aqui como era a mulher, o papel da mulher na Idade Média.
Se a mulher ela fosse da nobreza, poderia ser que em algum momento ela conseguisse alguma ascensão. Idade Média, a mulher não era também aquela coisa que a gente vai pensar que é só um objeto de ornamentação, de reprodução. Não era só isso. Na nobreza, algumas mulheres conseguiam títulos de honra, conseguiam exercer grande influência política, mas o que era mais comum mesmo, de fato, era que o homem herdasse as riquezas da família, dentro da nobreza, é que o homem seguisse a vida política, não era tão comum mulheres, mas ressaltando que existiram algumas mulheres importantes na história medieval de grande influência. Na parte das classes mais pobres, a mulher era subjugada, a mulher que não seguisse os padrões morais era logo taxada de bruxa, né? A gente já viu o mito da bruxa na Idade Média. A mulher que não seguisse os padrões morais e conservadores e religiosos da época, de fato, era marginalizada, e isso era muito forte na Idade Média, tá? Mas vamos pensar aqui. Primeira coisa que a gente vai pensar sobre essa mulher da Idade Média é que ela vai surgir num ambiente em que os dogmas católicos eram o que regia a sociedade medieval. Eram as dogmáticas, né, os dogmas cristãos que influenciavam a sociedade da época. E nesse contexto de influência toda voltada do cristianismo, da igreja, daquela forte hierarquia da igreja, a mulher ela vai ser meio que subjugada e sujeitada ao homem, né? Então esse pensamento teológico, esse pensamento cristão medieval é que vai nortear essa figuração da mulher na sociedade, uma mulher sujeita ao homem, uma mulher submissa ao homem. Por isso que as mulheres elas ficavam muito distantes de alguns ofícios, como ofícios episcopais, cargos políticos, não eram tão comum as mulheres fazerem parte disso. Das funções políticas, a gente sabe que houve algumas exceções, mas não eram tão comum, tá? Os primeiros indícios de ascensão feminina na Idade Média se dá exatamente pela função política. Algumas mulheres conseguiram exercer função política na Europa, tiveram grande influência política, e a gente percebe que algumas mulheres tiveram esse papel, tá bom? Bem, qual é a fundamentação que a gente usa para falar um pouco sobre essa inferiorização da mulher? Primeira coisa que eu já citei até, vai ser a ótica cristã, a perspectiva cristã. E aí eu separei uma história aqui para falar para vocês como é que era o pensamento medieval quanto a isso. Vamos pensar um pouco sobre Eva, certo? Eva, que na tradição cristã, judaico-cristã, é a primeira mulher do mundo criada por Deus. E a gente sabe que na tradição cristã houve o pecado original, né, que foi acometido por Adão e Eva. Na Idade Média, tratava-se como a mulher sendo culpada por tal pecado. A mulher sendo culpada, inclusive pela morte de Cristo. Eva era culpada por causa disso, porque ela que trouxe o pecado original para o mundo. E Cristo morreu pelos pecados da humanidade, então a culpada era Eva. Então, essa perspectiva cristã, dogmática da igreja, é que influenciava a mentalidade medieval. Então, a mulher era vista daquela época como uma pessoa traiçoeira e que não poderia transmitir nenhum tipo de confiança. Então, para você ver como a mulher era taxada. E a mulher sofre ainda mais porque naquela época, além do papel da mulher ser de muita inferiorização, a mulher também sofria porque o sexo, a relação sexual, que eu vou falar daqui a pouco mais os detalhes, a relação sexual também era vista como pecado. Então o homem usava de fato a mulher para a procriação, e a gente sabe que nesse ato da procriação, o papel da mulher é fundamental. Mas por que eu estou falando disso? Porque ela já era marginalizada por ser mulher, e ela era marginalizada também porque ela que acendia no homem o desejo mais obscuro, mais pecaminoso, que era o desejo sexual. Então a mulher era muito marginalizada por causa dessas características que o mundo medieval vai ensinar, vai mostrar, tá bem? Olha só, há uma obra chamada História das Mulheres, de George Dandle, em que ele pega alguns trechos de pensadores medievais. Essa obra, se eu não me engano, é de 90, se eu não tenho certeza. Ele pega alguns pensadores medievais e ele pegou uma fala de um bispo de Vendôme, e ele fala um pouco sobre como eram tratadas as mulheres. Olha só o que diz esse texto. Desgraçado sexo, em que não há um temor nem bondade,
nem amizade, que é mais de temer quando é amado do que é quando é odiado. Ele está falando da mulher. Ele está falando de traiçoeiro como as mulheres não fossem confiáveis. Era essa mentalidade que se tinha. Os espaços de atuação das mulheres variavam dependendo do seu estado civil e social. A mulher, quando fazia parte da nobreza, ela exercia às vezes algumas funções importantes, títulos de honraria, e às vezes quando ela fazia parte da classe mais baixa, às vezes não, na maioria das vezes cabia a ela uma vida muito subjugada, muito medíocre, sem ascensão social. Vou dar um exemplo aqui interessante. Quando a mulher ficava viúva, por exemplo, às vezes uma viúva nobre, ela até conseguia ser rainha, por exemplo. O marido era um rei ou um senhor feudal, ela conseguia o título do marido. Às vezes isso acontecia. Às vezes ela recebia títulos de honra e outras coisas. A mulher pobre, quando ficava viúva, ela era subjugada, ela tinha que viver uma vida normal, mas ela tinha que viver do seu trabalho, da subsistência, né? As mais pobres garantiam a sua subsistência trabalhando. Então, eram essas diferenças. Dependendo do estado civil da mulher e da sua condição social, havia muitas distinções. Uma mulher também que passasse por alguma cena de algum crime moral aqui entre aspas, por exemplo, também sofria vários juízos da sociedade daquela época. É tanto que quando a Igreja Católica ela cria a Inquisição, que eu já falei na aula passada, as mulheres faziam parte desses processos, desses julgamentos. Era muito comum haver mulheres. Mulheres que às vezes eram taxadas como bruxas. Por quê? Porque não casou, porque simplesmente deixou o marido, porque adulterou. E, gente, eu não quero entrar no mérito de nada aqui, eu quero só mostrar o que aconteceu na história. E os instrumentos que a igreja usava naquela época, a igreja católica medieval, além dos álcols da fé, que eram as fogueiras públicas que queimavam as pessoas, haviam vários outros instrumentos de punição à mulher. A mulher só tinha objetos específicos para as mulheres. Existia uma pera, por exemplo, que apertava os seios com vários espinhos, o famoso cinto da castidade, que era colocado nos órgãos genitais da mulher, mas era bastante violento essa ação. E havia outros tipos de torturas e até de assassinatos, de instrumentos de assassinato, a cadeira da Inquisição, que muitas mulheres também sofriam com essa cadeira. Então, a mulher, de fato, era um alvo muito forte da Inquisição e das ações de juízo da sociedade daquela época, por não seguir os padrões daquele período. Ok? Devemos entender que a figura feminina no mundo medieval é extremamente complexa e o seu papel varia de acordo com a posição social que ela tinha. Vale ressaltar que a função da mulher na Idade Média não era meramente uma ornamentação, né? Ela não era simplesmente uma figura que estava ali e não tinha relevância nenhuma. Ela tinha um papel muito importante. Ela não era simplesmente um objeto de barganha e acordos via casamento, porque era muito comum na Idade Média as mulheres, principalmente na nobreza, serem destinadas ao casório, né? Acordos entre as famílias nobres, entre a família real, muitas vezes também. Mas a mulher não era só isso, a mulher também tinha um papel importante, algumas mulheres assumiram papéis importantes. Mas, num todo, o que era via de regra mesmo na sociedade medieval, era a mulher ser muito inferiorizada. Tá? Uma outra parte aqui, rapidinho, que eu quero falar para vocês, é sobre a questão do corpo, da mentalidade sobre o corpo e da mentalidade sobre a sexualidade. Tá? Porque tudo isso compõe o pensamento que envolvia a sociedade medieval. A ideia do corpo, ela tinha uma mistura de sentimentos, do que a gente pode dizer que era um sentimento muitas vezes de desprezo pelo corpo e de alegria. Desprezo em que sentido? Os prazeres carnais eram vistos como pecado. Esse paradigma católico, essa filosofia católica, podemos dizer assim, levou as pessoas a marginalizarem muito a ideia dos prazeres. Por isso que o corpo era taxado como algo impróprio, sem valor. Mas ao mesmo tempo que o corpo e os prazeres do corpo eram tratados dessa forma, havia também uma ideia, através do cumprimento dos ritos religiosos dogmáticos, como o batismo e o casamento, o batismo e a ressurreição, que era
a teologia cristã, né, de você ter uma nova vida a partir de cumprir os dogmas da igreja ensinada na Idade Média, que você receberia um corpo diferente, que os seus pecados eram perdoados, que você teria uma nova vida. Então, a ideia muito dúbia na Idade Média sobre o corpo. Ao mesmo tempo que o corpo era marginalizado, mas ele poderia se transformar em algo abençoado a partir do cumprimento dos dogmas católicos. Mas é nessa perspectiva, por exemplo, de que depois o corpo recebia algum valor, que até era considerado culpado depois que a pessoa morria, mexia no corpo, havia toda uma ideia de proteção religiosa mesmo, a ideia do corpo, né? Bem, isso também vai influenciar um pouco a ideia da sexualidade na Idade Média. A sexualidade que vai ser vista como um grande tabu na Idade Média. Qual o grande problema? Primeiramente, a gente já viu o papel da mulher desde a criação do mundo e se entendia na Idade Média que o problema não foi a desobediência de Adão, como hoje se ensina os protestantes e a igreja como um todo, mas afirmava-se que o grande problema foi o desejo sexual, foi a sensualidade de Eva. Então, dessa forma, a sexualidade passa a ser muito combatida, como sendo vamos dizer assim, um instrumento do pecado original. Mas, ao mesmo tempo que o sexo era muito combatido, não deixava de ser praticado exatamente pela necessidade de procriação. Era como se fosse uma obrigação e pronto, não havia uma outra finalidade. O sexo tinha aquela função de procriar, não tinha a função de dar prazer. E é tanto que havia outras concepções em volta do sexo que geravam esse sentimento. Primeiro, a mulher era muito marginalizada por causa da sua menstruação, e o esperma do homem também era tratado como algo marginalizado, algo realmente que era muito discutido na época. Por quê? Deixa eu explicar. Na Idade Média, houve muitas epidemias, muitas coisas que saíram do corpo, né? As doenças, elas eram materializadas através de lepra, através de marcas no corpo, né? Furúnculos. Houve várias epidemias, a peste negra, né? E várias outras epidemias que manchavam, marcavam muito o corpo. Então, na Idade Média, se entendia que tudo que era expelido do corpo era algo que era, vamos dizer, nojento, era algo que era imundo, era algo que era pecaminoso. Então, no sexo, a questão do homem ejacular era uma concepção pecaminosa, era uma concepção suja, que denegria o caráter e a moralidade do homem quando feito de maneira desordenada ou pelo bel prazer. Tinha que ser só para a procriação. E também a questão da menstruação feminina, da mulher. Era visto como algo que era espelho do corpo, então isso gerava uma inferiorização ainda maior para a ideia da mulher. Então era essa concepção que se havia sobre o sexo na Idade Média, que vai contribuir ainda mais para a marginalização da mulher, para a inferiorização da mulher, tá? A ideia do sexo também tinha um forte dogma por trás de tudo isso. A virgindade era muito preservada, já que o sexo era pecado, deveria ser para procriar, então a virgindade era celebrada, ou seja, você vai se casar, você vai perder sua virgindade por algo bem maior, o mais importante, que é o casamento e a procriação de filhos. Se fizesse o ato sexual por qualquer outro interesse, era marginalizado, era moralmente errado. Apesar que na Idade Média, a nobreza, o homem tinha sua mulher, e a gente pode afirmar com toda certeza que a monogamia não era uma prática muito comum da nobreza. As mulheres tinham só marido, mas os homens viviam uma vida dupla, né? Os homens viviam com outras mulheres, e naquela época, como era muito machista a sociedade, o homem não sofria nenhum dano moral por causa disso. Já nas famílias mais pobres, era muito comum a manutenção da monogamia, né? A família mais pobre tinha muitos filhos, o casamento era mantido entre eles, mas isso não era tão forte não na nobreza. Entre as mulheres sim, mas entre os homens não. Sabendo que quando uma mulher cometia adultério, por exemplo, tem uma relação fora do casamento, era rechaçada moralmente, era julgada e às vezes até morta pelo juízo tão forte que havia na Idade Média. Então é isso, galera. Qualquer dúvida eu estarei à disposição, certo? Bota um comentário aí no vídeo, faz qualquer coisa, a gente está sempre à disposição para ajudar. Aqui é um breve comentário sobre a sociedade medieval, sobre o papel da mulher e a questão da sexualidade nesse período.
Um grande abraço, qualquer coisa estamos aqui.